Boa tarde, eu sou a Marielle Saldanha, sou aluna do curso de Farmácia Campus Uruguaiana, faço parte do Laboratório de Farmacologia e Farmacometria, orientado pela professora Sandra Elisa Haas, e meu trabalho é sobre desenvolvimento e caracterização de nanocápsulas poliméricas aniônicas contendo quercetina. A quercetina, flavonoide polifenólico de origem natural, é encontrado em ervas e alimentos rotineiros, como cebolas, couve, alcaparras, erva cidreira e camomila, e é utilizada devido às suas propriedades terapêuticas, como seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e antitumorais. Contudo, seu uso clínico possui restrições devido à sua baixa solubilidade aquosa, culminando em uma baixa biodisponibilidade e tendo também um metabolismo rápido e extenso. Desse modo, uma forma de tentar contornar essas restrições clínicas seria a aplicação de sistemas nanoestruturados, os quais promovem a alteração de propriedades físico-químicas do fármaco, como o aumento da sua solubilidade em água, e também modulam a sua ação no organismo. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e caracterizar nanocápsulas poliméricas aniônicas contendo quercetina. Então, para desenvolver as nanocápsulas, foi utilizado o método de deposição interfacial do polímero pré-formado, utilizando uma concentração constante de quercetina de 0,5 mg por ml, tendo o PCl como polímero aniônico. Então, foram produzidas 4 nanoformulações, denominadas F1, F2, F3 e F4, as quais diferiram entre si de acordo com os tensoativos aplicados nas fases orgânica e aquosa, respectivamente. Então, a F1 continha lipoíde S45 e polissorbato 80, a F2 SPO 80 e polissorbato 80, F3 lipoíde S45 e poloxamer 188 e F4 SPO 80 e poloxamer 188. Então, posterior ao desenvolvimento das nanoformulações, foi realizada a caracterização e onde foi feita a avaliação da estabilidade das nanocápsulas em relação ao tamanho de partícula e pH e polidispersividade por 4 semanas. Então, a polidispersividade e o tamanho de partícula foram avaliados por espalhamento de luz dinâmico em nanobroke por 4 semanas, o pH em pHmetro, e por 2 semanas foi feita a análise do doseamento em um cromatógrafo líquido de alta eficiência acoplado a um arranjo de fotodiodos. Então, os resultados, o tamanho de partícula da formulação F1 foi um dos menores tamanhos obtidos, com uma baixa variação ao longo da fase de análise. Foi observada um decréscimo nos valores de pH de acordo com o período. A polidispersividade foi abaixo de 0,2, o que indica uma homogeneidade de tamanho. E o doseamento foi em torno de 100% na primeira semana de análise, contudo, foi possível observar um decréscimo na segunda semana de análise. O tamanho de partícula da F2 foi um dos maiores tamanhos obtidos. O pH foi mais próximo da neutralidade, também com uma variação ao longo do tempo. A polidispersidade também teve maior variação, sendo também abaixo de 0,2. E o doseamento foi 100%, em torno de 100% na primeira semana de análise, e com decréscimo na segunda semana de análise. A formulação F3 também teve baixa variação no seu tamanho de partícula. O pH teve um alto decréscimo em uma semana de análise e se manteve estável ao longo do restante do período. A polidispersividade foi abaixo de 0,2 e o doseamento também teve uma alta variação, tendo um pico de valor na primeira semana de análise, com um decréscimo acentuado na segunda semana de análise. A formulação F4 foi avaliada por menos de uma semana, visto que houve precipitação dentro desse período. Portanto, foi possível realizar o desenvolvimento e a caracterização de nanocápsulas poliméricas de superfície aniônica contendo quercetina, as quais apresentaram estabilidade durante a experimentação, sendo que apenas uma das nanoformulações testadas apresentou instabilidade dentro da fase de análise. As minhas referências e os meus agradecimentos.